Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, uma quarta-feira, 12 de junho, dia dos namorados, e é o momento para nós nos enamorarmos, nos conectando com o nosso autoconhecimento, entendendo um pouquinho mais sobre caminhos para nós entrarmos em contato com a medicação, com nós mesmas, com o nosso bem-estar emocional e físico, através dessa campanha onde a gente trabalha meditar, ficar zen, para o corpo viver bem também. E nessa série de lives, a partir de hoje até o dia 23, eu sempre vou trazer convidados que têm trabalhos atrelados à visão, pensamento e a tudo que a ginecologia emocional propõe a nós mulheres. E eu achei que seria muito bacana e muito importante trazer para essa série de lives um homem. Aliás, eu vou trazer não só um, mas dois. Então, hoje o meu boa noite é não só para todas vocês, mas eu gosto de lembrar que homens que se conectam com tudo isso são homens que a gente precisa honrar. Homens que têm trabalhos a tudo isso são homens que a gente precisa agregar e que eu não poderia deixar de convidar para estar conosco nesta e em outras campanhas. Bom, eu quero saber se está tudo bem, se vocês estão me ouvindo. Estão, né? Estou vendo aqui que sim. E eu gostaria de lembrar que hoje a gente vai conversar sobre o yoga. Para quem já fez o download do guia de meditação para iniciantes que eu estou oferecendo, deve ter visto lá, se você já... quem baixou, conta aqui para mim, que eu quero saber, tá? O que achou. Quem está fazendo as 5 meditações exclusivas do Meditar 21, que eu estou disponibilizando gratuitamente nesse mês para viver a experiência da meditação, me conta aqui nos comentários, por favor. Eu quero saber como é que vocês estão nesse percurso de se conectar com essa prática que ajuda em inúmeras questões emocionais, físicas e da nossa vida. Eu digo que a meditação é remédio para tudo, né? E nesse guia, eu indico como uma das principais atividades, que eu chamo de atividades meditativas, porque nos chama para nos conectarmos com o corpo, acalmar a mente e que traz o bem-estar emocional e físico, o yoga. Yoga é uma prática milenar, né? Existem vários tipos de práticas do yoga. E para ter essa conversa, eu fiz questão de trazer um homem, uma pessoa super conectada com o feminino, que é muito conectado também com o meu trabalho em desenvolvimento humano, que conheceu a ginecologia emocional e achou incrível, né? Que é o Ricardo Henrique, que é da Casa Paz de São Paulo. Mas para falar um pouquinho mais sobre ele, sobre o yoga, sobre os benefícios para a gente, eu vou chamar o Ricardo agora. Ricardo, você já está aí? Olá, estou aqui. Consegue me ver? Me Sim, escutar? tá perfeito, perfeito. Namastê. Olá. Namastê, obrigada, Ricardo, por você ter aceito esse convite. É muito importante ter pessoas conhecedoras da prática, é muito importante nós termos homens conectados com tudo que a gente trabalha aqui, e eu senti muito de te trazer aqui com a gente para contar um pouco para as mulheres o quanto a prática do yoga é tão boa em tantos pontos do nosso corpo, mente, e especialmente do sistema biológico feminino, né, Sim, Ricardo? é muito Eu queria que você importante. contasse um pouquinho, para quem está acompanhando a gente agora e depois vai ver no replay, como começou a conexão do Ricardo com o yoga. Conta pra gente e como começou a Casa Paz em São Paulo. Tá bom, vou tentar ser breve. E primeiro eu quero agradecer todo mundo que está participando. Eu chamei meus alunos, meus amigos para assistirem. Eu já vi que tem alguns online. Você também está aqui comigo, ó. Viva com leveza.
Eu quase não falei para as mulheres da ginecologia emocional que o Viva com Leveza existe, que é um livro justamente que abre a nossa mente para nós vivermos de uma forma mais leve, mas tá aí, você já fez isso por mim. Obrigada. Sim. Esse livro foi importante para mim esse ano, e ano passado, na verdade, quando eu conheci, e eu terminei de ler ele esse ano, né? Então, falando de mim, do yoga, eu conheci o yoga quando eu estava na oitava série. Eu tinha 14 anos de idade, e por sorte, na escola que eu estudei aqui em São Paulo, capital, tem uma academia, que é onde hoje eu faço academia, e tem yoga. E o professor de yoga, que me dá aula há 15 anos, o Gerson Dádio, ele é muito sensível e muito sábio. E ele dá uma formação de yoga, né? Então eu pude começar como um adolescente ansioso, estressado, que sofria muito, porque eu também já tinha uma iniciação à espiritualidade, eu já tinha um incômodo com o mundo, com a matéria, né, com as questões do estresse. Então eu tive essa sorte de começar, né? E eu não parei. Eu conheci os Hare Krishnas, eu conheci o vegetarianismo logo nessa fase. Então, o yoga me ajudou muito no vestibular, principalmente por conta da meditação, que eu aprendi logo cedo. Eu aprendi a meditar embaixo da água quente, uma reconexão mesmo, né? Eu fechava os olhos, sentava embaixo do chuveiro por alguns minutos e eu ia longe. E eu senti que era uma coisa assim que eu tinha que levar para minha vida, né, essa prática. Eu entrei na faculdade, conheci professores de yoga também, e eu fui fazer a formação com 22 anos, então eu dou aula desde 2012, né? Já estamos em 2019, eu ainda estou no começo, mas eu já tenho um conteúdo bem bacana para compartilhar. E há 3 anos atrás, a minha mãe, que por indicação minha havia começado os estudos em naturopatia e terapias holísticas, ela decidiu alugar uma casa na frente da escola que a gente estudou, que é uma universidade, e começou o espaço, que hoje já são 2 casas, uma para mim e uma para ela. Ela trabalha com as questões terapêuticas, né? E eu com o yoga, também como terapia complementar, e com as vivências relacionadas à cultura de paz, arte, yoga e autoconhecimento, e com outros parceiros. Então, a Casa Paz, que é esse projeto de cultura de paz, já tem 3 anos, e é isso, aqui em São Paulo, é um projeto de superação, de cura, né? Nesse meio a gente superou muita coisa, porque a gente não tinha experiência empreendedora, e eu fico muito feliz de poder expandir aqui no YouTube, em todas as atividades que eu faço tudo isso de coração mesmo, e é isso. E hoje é a primeira vez que eu tô aqui no YouTube, então eu tô achando bem diferente. Sim, um ponto que me atraiu vendo você nas redes, eu te conheci pelo livro, né? Porque muita gente me marcava na época que o livro saiu, e eu vi o Medita São Paulo, né? Que é do Tiago, ele vai estar aqui com a gente dia 23, e quando eu vi você, o seu trabalho, a Casa Paz, eu vi o yoga sendo mostrado de uma forma que eu vejo muito, que não está separado da prática meditativa, é junto, né? É junto. A gente precisa lembrar que, assim, esse é um ponto importante, e o Ricardo depois vai até endossar o que eu vou falar, né? Você veja, ele teve contato, ele foi buscar uma forma de controle da ansiedade dele, né? Do estresse que a gente passa com a ansiedade, da tensão, e tudo aquilo que a mente vai entrando, vai criando aquele barulho, aquela problemática toda que nem existe na realidade, né? E como nós temos uma mente que ela é muito turbinada, e para ela chegar no pensamento negativo, na preocupação e no estresse é muito depressa, nós precisamos buscar atividades meditativas que nos coloquem em atenção ao corpo. Verdade. Quando nós precisamos prestar atenção no que nós estamos fazendo através do corpo, na respiração, na posição, na postura, nós tiramos essa mente barulhenta do circuito, porque nós entramos em atenção plena no que está acontecendo aqui agora, em conexão com o corpo. E eu vejo isso assim de suma importância dentro do universo da ginecologia emocional, porque nós precisamos, não é só controlar a ansiedade e o estresse,
para que isso seja controlado, nós precisamos entrar em equilíbrio emocional. E a prática do yoga nos ajuda a equilibrar o emocional, nos ajuda a equilibrar a parte hormonal feminina, falando mais especificamente, e obviamente nós vamos ter bem-estar físico, emocional e em todos os sentidos da nossa vida. Não é isso, Ricardo? É uma prática holística, né? Como a maioria, eu creio que já tem ouvido falar esse termo. E quando a gente escuta que o yoga é uma prática holística, integral, completa, na verdade, a gente às vezes não se aprofunda, porque a gente não tenta praticar pelo menos um pouquinho. Mas quando a gente pratica alguns instantes de yoga, mesmo que seja uma meditação guiada, ou deitar ouvindo um mantra, né? A gente compreende que esse termo holístico é justamente porque o yoga ele acessa o espiritual, né? Então, um equilíbrio emocional vem porque o yoga ele chega no espírito, que na verdade é a conexão com a alma, com a essência, com a nossa melhor versão. Então, se você fizer só um relaxamento, você vai sentir que aquilo vai chegar num lugar profundo e vai te transformar, né? E o equilíbrio emocional, ele resulta disso, né? O yoga, ele é também algo que está além do tapetinho, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, tá? Espero que eu possa contribuir. Ricardo, existe uma prática de yoga que pode ajudar no equilíbrio dos hormônios femininos, certo? Sim. Você pode falar um pouquinho disso para nós, que é uma coisa que interessa muito, né? Porque a mulher, ela não só tem alterações hormonais durante o ciclo, como na menopausa, e hoje a gente tem muitos problemas ocasionados pelo desequilíbrio hormonal, né? Como, por exemplo, eu recebo muitas mulheres na ginecologia emocional com problemas na tireoide, que tem crescido muito. Sim. Que tipo de yoga seria essa, né? Tá. E em quais casos você acha que seria indicado? Conta um pouco disso para a gente, que isso é bem interessante para nós mulheres. Tá bom. Bom, todas as práticas físicas de yoga, todas as aulas, né, que a gente vai procurar, elas são Hatha Yoga. As pessoas às vezes têm alguma dúvida disso, né? Mas todas são Hatha Yoga, né? Mas quando um lugar, uma escola de yoga, né, um estúdio, ele tem vários nomes, né? O Hatha Yoga, ele normalmente é referido a uma aula mais clássica, né? Todas as práticas são boas. Iyengar Yoga, Ashtanga Vinyasa Yoga, Yoga restaurativo, até essas mais novas, como Akro Yoga, a Yoga Hot Yoga, né? Mas, assim, todas são boas, mas cada uma vem para um perfil de pessoa ou para um momento da vida dela, né? Uma bênção que a gente tem aqui no Brasil é uma professora que ainda está viva, chamada Diná Rodrigues. Eu anotei o nome dela aqui porque às vezes eu erro o sobrenome. E ela criou a yoga terapia hormonal, né? É uma prática que é como posso dizer, uma bifurcação da yoga terapia que já existe desde a Índia, né? Eu fiz um curso de yoga terapia com o professor Gerson, meu mestre, entre aspas, e a Diná Rodrigues, ela criou essa terapia, essa yoga terapia, justamente para auxiliar as mulheres que, assim como mulheres chegam para você, para mim, né, pedindo esse auxílio em relação à questão dos hormônios e dos desequilíbrios, elas pediram muito para Diná, e ela, como uma mulher muito prática, vocês podem até procurar no YouTube, Diná com H, Rodrigues, ela criou esse método com posturas super simples, um pouquinho mais adaptadas para que as mulheres pudessem se equilibrar. E ela percebeu que os resultados eram rápidos. Então, em pouco tempo, com poucas posturas, as mulheres já se sentiam mais dispostas, com muito bem-estar. Elas conseguiam também sentir isso rapidamente nas relações, no casamento, nos namoros, na relação com a família, né? A questão hormonal do sistema endócrino, ela interfere em tudo, né? E quando a pessoa faz a prática de yoga, né, de acordo com a ciência mesmo, com diversas pesquisas, e ela faz aquilo com dedicação, de preferência todos os dias, só um pouquinho, a mudança vem rápido, né? E isso é um caminho de cura, né? Então, a yoga terapia hormonal,
atualmente, ela não está sendo tão difundida quanto poderia, porque os livros, eles estão esgotados nas livrarias, ainda que você possa encontrar no site dessa professora, mas eu recomendo que cada pessoa que procure a prática de Hatha Yoga, ela converse com o professor, né, e tente realmente explorar isso, né, porque é um conhecimento que está na internet, que está nos livros, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né, mas o nome dessa dissidência do Hatha Yoga é Yoga Terapia Hormonal para Mulheres, que foi principalmente desenvolvido para mulheres na menopausa, né, no climatério. Sim, sim. A yoga terapia hormonal, eu tive um contato, e isso até para as mulheres é muito importante, principalmente as mulheres que estão fazendo as meditações do Meditar 21, ou que já estão participando do programa, que eu vou falar mais para o final dele. Eu conheci pela Cláudia Gomes. A Cláudia Gomes é uma parceira na ginecologia emocional, ela já esteve aqui com a gente em fevereiro. Ela dá um curso de introdução à alimentação consciente, sobre Mindful Eating dentro do Meditar 21, e ela trabalha com a yoga terapia hormonal. Ela hoje mora no Peru, ela é uma brasileira, e ela apresentou isso realmente como uma prática que, exatamente como você falou, que os resultados das posturas é muito rápido. Agora, vamos lembrar de uma questão fundamental, que agora é a questão bioquímica, né? O estresse e a ansiedade, eles acabam desencadeando o chamado hormônio do estresse, que é o cortisol. Sim. E esse hormônio, ele causa um desequilíbrio em tudo, né? Os hormônios são o nosso equilíbrio, Sim. né? E quando a gente fala sobre o olhar clínico da medicina ocidental, alopática, que a gente tem aqui, né? A medicina, o trabalho dela é olhar o que está acontecendo no corpo, na química do corpo, no organismo. E muitas vezes a gente pensa que um problema, por exemplo, como a depressão, ela foi ocasionada, ela começou pela falta, por um desequilíbrio químico. Sim. Mas vamos lembrar que o nosso emocional, como nós nos sentimos, como nós vivemos, como nós estamos tendo prazer ou não na vida, é que vai impactar o nosso corpo, a nossa bioquímica. Sim. Então, antes da gente achar que o problema começa no corpo, vamos olhar mais embaixo, de forma holística, como o Ricardo trouxe, né? Que é como a medicina chinesa, por exemplo, vê, que é olhar aquele paciente, aquele quadro clínico, num todo, olhando para os campos emocional, espiritual. Espiritual não tem a ver com religião, né? Tem a ver com aquilo que nós não vemos, mas sabemos que existe, tudo rege, né? Aquilo que tudo rege, sem entrar em questões religiosas. Então, quando existe um desequilíbrio hormonal no nosso corpo, olhar por que é que eu estou vivendo uma vida que não me faz feliz, que não me realiza, por que eu ando tão estressada, tão nervosa, tão preocupada, com tanto medo, é o que vai realmente colaborar para que eu resolva, inclusive, as questões físicas. A ginecologia emocional explica isso. E quando a gente fala de questões hormonais e traz o yoga, né, a yoga terapia hormonal, gente, se a gente parar para pensar, é uma coisa óbvia. Se eu consigo entrar numa prática que eu desconecto a minha mente de tudo isso que eu estou vivendo, de todos esses pensamentos, de todos esses sentimentos, entro no momento presente, sem deixar minha mente ficar me atrapalhando, me conecto com a minha respiração, com a minha postura, com o meu corpo, estou ali plena. Ao invés do cortisol, que o hormônio do estresse está trabalhando, eu vou, o quê? Trazer o hormônio da alegria, que é a serotonina. Isso. Né? Você pode falar um pouco disso para a gente, Ricardo? Posso. Eu quero dar uma introdução a esse tema em específico, falando sobre um filme que eu assisti, que fala muito sobre yoga e meditação. Eu acho que você viu, eu recomendo que quem não viu veja, que é o filme Heal, de cura, H-E-A-L. Você assistiu? Não assisti. É Netflix? É Netflix. Ótimo. E ele é muito bom. Ele é um pouco chocante, porque ele mostra, de uma forma clara, pela ciência, pela espiritualidade, que, de fato, é o estresse que está fazendo com que a nossa humanidade realmente
esteja adoecendo de uma forma crítica, né? Por outro lado, o filme mostra muitas situações de cura, né? E pessoas que estão se curando pela fé e pelo foco em si próprias, voltando para si, para a sua espiritualidade, né? E fazendo práticas. É muito legal, né? O filme, depois eu anotei 9 pontos, né? Que são, através de uma pesquisa que uma médica que está no filme fez, ela colocou 9 pontos que mais de centenas de pessoas que tiveram questões de câncer conseguiram se curar, a remissão, né? E o filme listou 9 pontos que todas essas pessoas fizeram práticas, né? Ações, né? E eu vou falar para vocês. E tem tudo a ver. Ó, Ótimo. 2 delas eram físicas. Mudar a dieta radicalmente e usar ervas e suplementos. Né? Pessoas que se curaram de câncer, todas fizeram isso. Além disso, todas elas fizeram isso aqui, ó. Posso só fazer uma ressalva? Pode, claro, todas. Gente, mudar de dieta radicalmente não significa parar de comer, tá? Que é uma coisa que as mulheres fazem muito. Significa nós buscarmos ajuda profissional para termos uma dieta equilibrada, né? Trocar a relação com a comida, porque quem olha para a comida e não está vendo o alimento, provavelmente está se alimentando mal. Existe uma diferença entre comer e alimentar-se. Tá? Eu acho importante falar isso para as mulheres, especialmente. Olhar para isso, né? Ao final, eu quero fazer um lembrete dessa palavra, sadhana, que é a prática da vida, né? É ter uma disciplina. E a gente usa isso muito no yoga, que na verdade é englobar todas as práticas, a dieta é uma delas, né? Sim. Além disso, os outros 7 pontos que essas pessoas que se curaram realizaram para conseguirem chegar nessa cura. Ter controle da sua saúde, que aí entra bem forte a prática de Hatha Yoga, né? Seguir a sua intuição, yoga ajuda nisso. Libertar emoções reprimidas e aumentar emoções positivas, né? Isso tem muito a ver com os hormônios. Aceitar o apoio social dos amigos, né? O apoio de grupos, como, por exemplo, esse coletivo que estamos agora co-criando, né? A própria ginecologia emocional, né? Aprofundar a conexão espiritual, que é isso que a gente está falando, e ter uma forte razão para viver, que é se conectar um pouco mais com a missão, né? Se você não sabe qual a sua, busca, né, junto com professores, livros, amigos, esse auxílio. Eu estou falando isso porque para mim foi muito forte saber, né, que todas essas pessoas fizeram isso e todas elas, de alguma forma, entraram em contato com a meditação, né, que é o foco do yoga, né. Todas as aulas de yoga são finalizadas com relaxamento, deitado, e a meditação, né. A meditação é estar no momento presente, utilizando a sua respiração profunda. E as pessoas que já estão fazendo esse ciclo de 21 dias estão percebendo isso. E no yoga, nós realizamos as posturas psicofísicas, os asanas. Né? Na yoga terapia hormonal, e numa prática que depois eu vou falar um pouquinho mais para vocês, que é o yoga restaurativo, no yoga para gestantes também, né, que é para mulheres, nós realizamos as posturas para pressionar as nossas glândulas. A gente faz uma massagem nas nossas glândulas. A gente torce o corpo. Estamos trabalhando, por exemplo, a região do pâncreas, né? Estamos trabalhando também toda a região reprodutiva. Isso faz com que nós conseguimos conectar mais as nossas glândulas que ficam aqui, como, por exemplo, a região da pineal, pituitária, toda a região do hipotálamo, né? E isso faz com que esses hormônios, né, como a serotonina, sejam liberados, né? Endorfina, por exemplo. E assim, de uma forma mais física, científica, nós conseguimos elevar a nossa alegria, as nossas sensações de prazer, né? E nós equilibramos o nosso sistema nervoso. E o estresse, ele diminui, né? E nós acabamos por conectar todo o nosso corpo. O legal da prática de yoga é que todo o nosso corpo se trabalha. E é por isso que a gente faz a meditação, aquela meditação mesmo profunda, ao final,
mesmo que seja um minutinho, né? E aquele relaxamento que a gente solta tudo. E principalmente para as mulheres, por exemplo, na menstruação, Deu gente uma passa falhada na preocupações. sua conexão, Ricardo. Você Uhum. falou principalmente para as mulheres, depois, pelo menos para mim, só apareceu a palavra menstruação. Sim. Deu uma coisa no som, foi isso? A conexão. É, eu falei as mulheres menstruadas, as mulheres na menopausa, as mulheres gestantes e aquelas que estão com alguma doença, elas principalmente têm que se permitir relaxar. Na aula de yoga, nesses momentos de meditação e relaxamento e nas posturas, não ultrapassem os seus limites e deixa a própria inteligência divina do corpo fazer com que esse processo de autocura aconteça. Isso que é o legal da prática de yoga. Porque além de toda essa questão biológica, a gente consegue chegar num lugar tão gostoso, tão íntimo da gente, e é por isso que ela dá resultado, né? E então as aulas normalmente têm 1 hora. Mas se você não tiver esse tempo e só puder fazer na sua casa, eu recomendo que vocês busquem auxílio de como praticar, porque o resultado ele é infalível mesmo. A gente tem, quando as mulheres e os homens, né, porque eu ofereço para todo mundo o Meditar 21, fazem o download do guia, né, que é o que eu estou dando gratuitamente esse mês, e conseguem acessar 5 meditações das 21 do programa, porque eu quero que as pessoas experimentem, né, as meditações. Eu sempre faço uma pergunta: qual que é a maior dificuldade que essa pessoa tem para meditar? E a resposta é unânime, Ricardo. Não consigo parar a minha mente, não consigo ficar em silêncio, não consigo ficar imóvel. Então, aí tem dois pontos, um ligado ao yoga e outro sobre crenças a respeito da meditação, que, na verdade, é falta de informação, né? Se a sua dificuldade é essa, né, atividades meditativas, e o yoga é uma prática que eu chamo de atividade meditativa, vai resolver o teu problema, né? Porque você vai na aula, você vai tirar esse tempo e você não vai ficar imóvel em silêncio. Você vai estar ali em conexão com o teu corpo, seguindo as posições, atento à sua respiração. Nisso você entra em contato com você, com a paz que a gente fica buscando fora. Quando eu tiver minha casa, quando eu estiver viajando, aí eu vou relaxar. Não, você pode fazer isso sempre que você quiser, de várias maneiras, e a aula de yoga é uma delas, Isso. né? Então, tá aí uma alternativa. E a outra questão que eu vejo que é falta de conhecimento das pessoas é que quando a gente vê uma imagem, quando a gente pensa em meditar, a gente já vê alguém lá naquela posição da flor de lótus, em silêncio, com a coluna ereta. E, gente, existem centenas de tipos de meditação. Sim. E a meditação mais difícil é esse tipo, entre elas está a Zazen, que é muito difícil, para mim impossível praticar, né? Então, justamente, a proposta é que nós meditemos através de atividades ou meditações guiadas, que é o que eu ofereço no programa. Porque aí Legal. tem que fazer esforço. Não é para ser difícil, né, Ricardo? Porque se for difícil, aliás, vou trocar. O certo é fácil. Faça algo que é confortável para você, para o seu corpo, mas não se sabote. Não se sabote. Uma das coisas que o Ricardo falou aqui, que eu bato na tecla com a meditação, especialmente, ele falou, fazer yoga todos os dias, nem que seja uns minutinhos. Você pode 2 vezes por semana na aula, fazer durante 1 hora, e os outros dias da semana, com o tempo, você vai saber o que você pode fazer em 10 minutinhos da sua casa. Isso. Né? Muito bom. Tem uma professora que eu não conheço pessoalmente, mas ela é uma grande referência para mim, que é a Judith Lazater. Ela que desenvolveu o método de yoga restaurativo, que é uma prática, gente, que está sendo utilizada em leitos, em hospitais, e ela pode ser utilizada com pessoas cadeirantes, com pessoas que por algum motivo sofreram um acidente, por exemplo, tetra ou É o meu caso, porque eu não tenho braço direito, tem muita posição no yoga que eu não vou conseguir fazer como vocês fazem. Eu fiz muita yoga na minha gestação,
Que né? legal. E assim, sempre eu preciso estar em contato com o meu corpo, porque eu tenho ausência de um membro muito importante, que é meu braço inteiro, então isso mexe com a minha coluna, mexe com a minha lombar, vai Sim, criando desequilíbrios que não existem gravemente, porque eu tenho uma mente e um autoconhecimento emocional muito desenvolvido já, sim. né? Bom. Mas eu não tenho como fazer várias posições. O que eu faço quando eu estou numa aula com outras pessoas? Eu vou fazer aquilo que eu consigo fazer e me movimento como se eu tivesse o braço direito, né? Isso. Então, E isso é perfeito para pessoas com deficiência, que é o meu caso, né? é super importante. E nós, professores de yoga, só agora aqui no Brasil a gente está começando a prestar um pouquinho mais de atenção, né? O yoga restaurativo, ele vem para ajudar, ainda que ele não esteja muito difundido. Mas essa mulher, a Judith Lasseter, ela fala assim, se você não tiver nenhum tempo para praticar, e se você não tiver nenhuma noção, deite-se em Shavasana, né? Que é a postura de relaxamento. Deixa eu ver se eu tenho aqui até uma imagem, só para... Estou com um livro aqui. Deite-se em Shavasana, que a gente fala que é a postura da morte, né? Do cadáver. Porque você renasce. E olha que legal, eu descobri nos meus próprios estudos e com os meus alunos que 20 minutos de Shavasana, e eu vi que a ciência aprova isso, ajudam a desligar e religar o nosso sistema nervoso, de forma que nós consigamos, se a gente se dedicar mesmo para relaxar, no meio do dia, a gente consegue recuperar 4 horas de sono. E esses 20 minutos, mesmo que a mente não desligue, o corpo ele dá uma religada, uma reiniciada. E só deitar já é uma prática, porque a gente consegue, de repente, em alguma tarde, que a gente tenha uma reunião para fazer, algo que nos deixe ansiosos, a gente deita, a gente consegue dar uma limpada na mente. E eu tenho feito muito. Tem dia que, por conta da minha carga de trabalho, eu tenho que fazer 3 shavassanas no meio do dia. Ó, a imagem aqui, ó. É bem simples, né? A postura... Você me mostrou esse livro, eu já lembrei. A minha professora de yoga, quando ela começou a dar aula para mim, que eu estava grávida, ela xerocou esse livro inteiro e me Esse deu. daqui? Esse livro. Ah, muito bom esse livro. E ela, Então, minha filha tem 3 anos e faz yoga. ai, que legal. Olha, uma idade É, boa mesmo para fazer. na escolinha, né? Isso é muito Ai, bom, porque você vê que ela está em formação, né? Um ser humano em formação no começo da vida, e ela chega aqui e já faz, senta, respira, porque para eles é sentar, respirar, que né? bom. Levantar os braços, entrar em conexão com o corpo, né? É. Tem uma pesquisa indiana do Swami Satyananda, tem um livro, né, que é Yoga na Educação para Crianças, e ele fala da importância das crianças de praticarem yoga até os 7 anos, né, nessa idade, yoga, dança, meditação, música, justamente para trabalhar o desenvolvimento da glândula pineal, né, que é a glândula que nos conecta a essa sabedoria da intuição, que a gente chama de sabedoria espiritual, e não sobrecarrega as outras glândulas, né? Esse equilíbrio hormonal, ele se configura desde essa idade, a criança não carrega outras cargas, né, emocionais, porque ela vai aprender a meditar, isso faz com que ela não cresça um adulto com tantas coisas para resolver em terapias complementares e psicólogo, enfim. Então é muito importante mesmo para todas as idades, e cada idade tem um método, né? E cada pessoa tem uma prática. Por isso que é importante que as pessoas saibam que yoga, atualmente, ele, ele é uma prática para todos. É importante que as pessoas busquem informação, inclusive no YouTube, né? Eu tenho 4 aulas de yoga restaurativo que eu separei de professoras que eu gosto, que elas dão aula no YouTube. E eu vou depois deixar meu WhatsApp aqui nos comentários do YouTube, para quem quiser eu passo, para vocês fazerem em casa. Porque essas aulas, a de yoga restaurativo, assim como a meditação, vocês podem fazer sem um professor, ainda que vocês devem sempre tirar dúvidas. Aquelas aulas assim mais que tem invertida, eu não Power. recomendo. As aulas mais power. Porque a gente, professor, nós terapeutas complementares, né, terapeutas corporais, a gente se sente responsável, né, pela pessoa, de alguma forma. Se a pessoa fizer alguma coisa meio arriscada pelo YouTube, eu não vou estar ali para ajudar, né? Então, eu não recomendo essas posturas difíceis, gente. Eu inclusive, acho meio complicadinho.
Mas se vocês puderem usar o YouTube, como a gente está fazendo agora, ao favor da espiritualidade de vocês, do bem-estar, façam, porque é uma universidade viva. E é uma riqueza estar aqui com vocês, né? E aprendendo com todo mundo, né? Com você, Karime. E eu não sei se eu dei uma voltinha, mas eu queria falar que praticar Shavasana e qualquer postura de relaxamento e as posturas de yoga restaurativo já é uma prática, né? Sim, inclusive, Ricardo, vou até te contar que o Javasana, é que eu não uso esses termos, né? Na ginecologia emocional eu uso uma linguagem bem simples, Tá. porque eu acho que eu consigo conectar mais pessoas que ainda não estão tão integradas nisso, sabe? Mas é o que eu recomendo dentro do programa Meditar 21. Então, assim, por quê? Porque eu preciso quebrar todas as objeções, crenças e sabotadores das pessoas que querem começar a meditar. Então, primeiro, né, você falou dos 20 minutos. As meditações Meditar 21 duram 20 minutos. E eu oriento a fazer antes de dormir. Deitar na cama antes de dormir, fazer parte da rotina da pessoa. Ela só vai pôr o fone de ouvido e ouvir a meditação que é naquele dia, uma sequência de 21 meditações. Então, são 3 ciclos. Que legal. O primeiro é bem para preparar a pessoa que nunca meditou. O primeiro ciclo é para realmente baixar a ansiedade, o estresse, a pessoa relaxar e dormir. E tudo que eu vou guiando, tudo que eu vou falando, a trilha sonora que está por trás, foi tudo desenvolvido, trabalhando com PNL, trabalhando gatilhos para a mente desconectar e a pessoa se conectar com o corpo ali. Aí, quando a pessoa vai para o segundo ciclo de 7 meditações, todas as mensagens, a trilha, todo esse trabalho, ele é feito para que a pessoa desperte as potencialidades que ela muitas vezes não acredita que tem. Né? E é o seu poder de realização, prosperidade, o seu amor próprio, a sua autoestima, a sua força. E aí, e a trilha vai mudando conforme o ciclo vai evoluindo. E no terceiro, é sempre na mesma posição. Em algumas no terceiro, aí eu já peço para a pessoa se sentar na cama. Por quê? Porque aí são outros comandos. Ela vai firmar para a vida dela tudo que ela trabalhou no primeiro e segundo ciclo. Legal. Aí, senta, ela vai entrar em contato com a respiração, porque aí a mente dela já não vai estar mais entendendo que é para dormir, relaxar, já vai estar num outro processo. Tudo, gente, tem que ser feito quando a gente está começando nesse caminho de autoconhecimento, meditação, yoga, de entrar em contato com nós mesmas, né? Com nós mesmos, precisa ser leve. Se a gente já quer começar pelo mais difícil, se a gente já quer. A única coisa que tem que ter é disciplina para fazer todos os dias. O cérebro humano, ele só registra algo novo na sua rotina, uma prática nova na sua rotina, como habitual, como corriqueiro e natural, após 21 dias consecutivos da prática. Isso é pesquisa científica. Né? Então, o Meditar 21, a proposta é que você faça durante 21 dias essas meditações. Acabou o 21º, você vai voltar na primeira meditação. Uau! Porque quanto mais você ouvir aquilo, quanto mais você trabalhar a tua mente, quanto mais conexão com o corpo, quanto mais você desenvolver tudo aquilo que você não sabe que está dentro de você, mais depressa tudo isso vai emergir, a vida vai mudar, a tua energia muda, a tua conexão espiritual, tudo isso que o Ricardo está explicando aqui. Não precisa ser difícil, né, Ricardo? É isso que as pessoas precisam entender, não é para ser difícil. E, na verdade, a partir do momento em que a pessoa começa a praticar, ela se torna, aí ela se identifica com aquilo, ela sente que aquilo gera uma mudança, ela se torna, assim como eu e você, e muitos de nós, uma facilitadora, uma promotora consciente da cultura de paz. Porque se ela encontra um amigo, ou um familiar, ou um colega de trabalho que está passando por um processo de ansiedade, que a maioria de nós passamos, ela pode, de repente, falar, olha, eu tenho uma música para te passar. É um mantra. Eu conheço um terapeuta, eu conheço um livro, eu conheço uma respiração para te ajudar. E aí a gente vai formando uma corrente, porque o Brasil, de acordo com a Organização Mundial da Saúde,
foi, há pouco tempo, nomeado pela ciência o país com mais ansiedade, com mais pessoas ansiosas, e a causa disso é porque não estamos levando isso de verdade a sério, o nosso cuidado, né? Autocuidado. Na verdade, é o maior país da América Latina. Ah, Gente, esse não é do número é mundo. muito grande. Isso é muito grande, sabe? E é isso que desencadeia outros problemas quando a gente para e olha, né? Então, assim, isso vai desencadear depressão, isso desencadeia essas síndromes modernas, como síndrome do pânico, déficit de atenção, entre outras, que cada vez vão surgir novas, né? E olhando do aspecto ginecológico, que cai na informação, né? Uhum. 1/3 das mulheres em idade fértil que menstruam no Brasil desenvolvem endometriose, que é uma inflamação na camada do endométrio, que fica dentro do útero, né? E principalmente quem tem esse tipo de doença inflamatória, o quadro da doença se agrava, obviamente, com ansiedade e estresse. E, obviamente, o quadro da doença vai se estabilizar e até ser revertido quando, ao invés de liberar cortisol com estresse, a gente começa a liberar serotonina através da meditação, do yoga, dessa conexão, disso que eu chamo de parar, respirar, baixar essa frequência turbinada que a gente vive e entrar em contato com o nosso silêncio. E quando eu falo com o nosso silêncio, nada mais é do que o nosso momento de quietude, de relaxar. Só de você parar para assistir o Real, que o Ricardo indicou aqui pra gente, o filme da Netflix, na sua casa, sair daqueles pensamentos negativos, acelerados, e concentrar sua atenção naquela mensagem, você já vai estar migrando, de certa forma, de tudo aquilo que te leva à ansiedade, estresse, a mente acelerada, para um momento de parada, respirar, me concentrar em algo, colocar minha atenção em algo. Não precisa querer ficar em silêncio, né? O silêncio, para a gente chegar no silêncio, nessas meditações ocidentais, que requerem toda uma disciplina, uma quietude, a gente vai treinando a mente. A mente, ela é moldada desde que a gente nasceu, conforme a nossa cultura familiar, cultura social, as nossas experiências, o que a gente assiste, vê. É isso que vai moldando os nossos pensamentos, a nossa forma de ver o mundo. E é como se ela precisasse de ginástica, de exercícios para quebrar os pontos negativos dela. Ela tem que ser utilizada a nosso favor. E para a gente treinar ela a nosso favor, a favor de tudo isso que a gente está falando, é com esse tipo de atividade que nos coloca em conexão com o nosso corpo, com a respiração, coloca atenção plena no que a gente está fazendo agora, né, Ricardo? Nossa, e o legal das aulas de yoga, quando você faz e você se identifica com a música, com a energia, ou com o silêncio, ou com o professor, ou com você mesmo, você percebe que fazendo sozinho você se conecta com aquele momento. Eu sei que muita gente ama, né? O bom é que você vai aprendendo a todos os dias voltar mais rápido para o seu jardim sagrado interior, né? Eu faço essa metáfora. Todos nós temos um jardim sagrado interno. E quando a gente vai aprendendo a construir sozinhos esse momento de voltar para esse lugar, esse templo interior, é aí que a gente cresce. É aí que vem uma maturidade que é emocional, né? Porque a gente percebe que sozinhos nós conseguimos voltar para o equilíbrio. E às vezes isso é uma questão só de sentar um pouquinho, deitar, respirar, né? E a gente vai precisar, né? Imagina que algum de nós vamos precisar viajar para o exterior ou para algum outro lugar e a gente vai ficar sozinho num quarto por 2 noites e a gente vai ter o quê? O que a gente chama de yoga, né? Que yoga é a conexão com a sua melhor versão, né? Yoga, na verdade, é não se prender aos pensamentos de forma a sair do seu centro da sua alma, né? E às vezes, em algumas situações, você vai ter que resolver rapidamente. No meio da tarde, no intervalo, no almoço,
do seu trabalho, você vai ter que se recuperar rapidamente. Aí você vai utilizar essas técnicas, né? E é importante que vocês saibam que muita gente, como eu, como a Karime, muitos seres, né, seres em todos os planos, estão torcendo para ficarmos bem e para retomarmos o nosso equilíbrio. O mundo não está torcendo o contrário. Às vezes parece, né? Atualmente, eu sei que a gente às vezes tem a sensação de que parece que vem uma onda de negatividade que quer nos colocar em outro lugar, um lugar que nos tire das nossas conquistas, da nossa paz, mas não. Na verdade, o nosso interior e muitos seres lá fora, com certeza a maioria dos humanos, os animais, as plantas, né, a energia do universo está querendo que a gente se equilibre e que a gente faça o nosso trabalho aqui na Terra. E é por isso que a gente tem que praticar yoga e cuidar do nosso emocional, do nosso espiritual. E buscar práticas simples, porque é realmente, como a Karine falou, é na simplicidade, no mínimo esforço que está a riqueza do nosso crescimento através das práticas de paz, né? E isso é o futuro, gente, não é frescura, não, é o futuro. Daqui a pouquinho, daqui a alguns anos, as pessoas vão estar saindo ali com um tapetinho de yoga, vai estar todo mundo com livros assim, na rua, né? E compartilhando. O mundo está mudando. E a gente está entrando nisso. E então faz parte essa ansiedade, mas tem uma esperança de que vai tudo melhorar. E a gente tem que se cuidar para acompanhar essa onda e para ajudar outros seres também, né? Porque tá todo mundo precisando. Sim, sim. Eu compartilho muito desse pensamento, né? Eu sou suspeita. Eu faço um trabalho que vai na contramão de tudo que é apresentado para as mulheres dentro da maioria dos consultórios de médicos e artigos clínicos, né? Porque eu vivi essa mudança no meu corpo de diversas formas, né? Então, assim, eu vou até contar uma coisa assim, bem pessoal, e que eu acho que é importante até compartilhar. Mês passado, a gente fez uma campanha aqui na ginecologia emocional, que foi, maio foi o mês de fazer as pazes com a menstruação. E quando terminou o mês de maio, eu usei bem esse termo com a minha equipe, né? Eu disse que eu mexi com o demônio, no sentido assim, não do peso, né? Mas da energia pesada. Por quê? Porque 99% das mulheres que seguem a ginecologia não tem problemas com a menstruação. E desses 99%, metade não pode nem pensar em se conectar com o ciclo, conhecer o ciclo, parar de usar pílula, né? E conhecer o corpo. Existe muita objeção, muita crença e muitos registros mesmo em nós, no nosso DNA, de medo de engravidar, de que existe informação de que a mulher não precisa menstruar. E eu sei que o início da reconexão da mulher com o corpo, com o ciclo feminino, com a natureza biológica dela, é através da menstruação. Eu fui uma mulher que eu deixei de menstruar quase 16 anos com a pílula. Né? Então, eu vi a mudança que aconteceu em mim, eu vi como que eu curei os meus ovários, da síndrome dos ovários policísticos, olhando para tudo isso, e acompanho muitas mulheres, já há quase 7 anos, através disso. E aí, por que foi para mim uma campanha tão difícil? Porque eu sei da importância dessa campanha, mas existiu muita raiva de muitas mulheres em tudo que eu estava falando. Porque Sim. você ir na contramão, né? Mexer com uma coisa onde existe raiva, onde existe negação, onde existe resistência, é muito pesado para quem está do lado de cá. E o engraçado é que não fui eu que terminei o mês doente só. Né? Então, assim, a Clara e a Vânia, que trabalham comigo direto no atendimento às mulheres, ficaram doentes, com problemas respiratórios graves. Né? O meu marido, que é um homem que está por detrás de tudo isso, a energia dele caiu. Ele nunca pega gripe e ficou doente. Né? E aí, por um momento, eu pensei assim: eu não vou fazer essa campanha ano que vem.
E depois, um dia, eu postei nos stories a pergunta: como a ginecologia emocional tem ajudado você? E para acalmar o meu coração e me mostrar que o caminho é esse, que eu não posso desistir de ensinar as mulheres o quanto se conectar com o ciclo é importante, a maioria das respostas, para minha surpresa, mas eu acho que eu precisava naquele momento, foi de mulheres que aprenderam a gostar do ciclo, a conhecer o ciclo, que reduziram os sintomas da TPM, que passaram a entender as suas fases, que começaram a melhorar sua qualidade de vida a partir do que a gente trabalhou, né? Então, por que que eu acredito nisso, né? Se eu não acreditasse nisso que você falou, eu não faria o que eu faço, né? Se eu não acreditasse nisso, eu não estaria trabalhando em campanhas, colocando a minha equipe para trabalhar nisso e mexendo com assuntos que trazem a consciência, né? Então, assim, em alguns posts que eu faço no Instagram, eu sou muito retalhada, né? Ah, Eu sei. precisei aprender a lidar com isso. Eu sempre lembro que quem me agride, que quem tem raiva, que quem me faz uma crítica que não é para ajudar, mas que tem aquela energia da raiva mesmo, tá ali por algum motivo. E na Sim. verdade é por essas pessoas que eu mais estou fazendo. Porque se aquela pessoa tá ali na minha rede absorvendo tudo aquilo, mesmo com raiva do que tá lendo, eu tenho a esperança de que lá no fundo dela, essa raiva vai ser convertida em compreensão, consciência e amor. Nossa, que forte. Eu sou homem, né? Então, a gente que é homem e que toca na área da saúde, a gente é aprendiz de vocês, né? Então, para mim é muito importante ouvir tudo isso, porque a cada passo de humildade que eu dou na direção do aprendizado, até porque 90% das pessoas que aparecem para mim são mulheres, né? É assim que eu aprendo, é assim que a gente cresce. E esse é um dos passos, né, da humanidade. Os homens estão finalmente, claro que é uma porcentagem que eu não sei se ela é muito grande, se permitindo escutar as mulheres e aprender com elas, né? E assim que vai todo mundo junto crescer. E então eu lembro de quando eu tinha 16 anos, eu tinha muita dificuldade em biologia. Eu fiquei com trauma. E eu tentava explicar, porque eu era nerd na escola, que era aquilo da menstruação, que era decoreba, sabe? Dos hormônios, e para as minhas colegas, porque era coisa de prova, e eu não entendia nada, eu só decorava, né? E eu também nunca entendi tão bem as mulheres. Agora eu estou começando, né? E eu me rendo muito para isso. Eu realmente, assim, quero aprender porque eu quero cuidar. Isso faz parte de mim, né? Eu, eu gosto muito de aprender com vocês, né? Então eu quero até explicar por que eu estou aqui, né? E não foi à toa, é porque por mais defeitos que eu tenho, por mais dificuldades que eu tenha, e por não ser mulher, apesar de que dentro tem uma alma feminina, né? Eu eu estou caminhando bem como um aprendiz das mulheres. Então, eu quero muito fazer mais cursos, quero muito. Ano que vem vou começar uma faculdade de educação física com 30 anos, né? Porque eu superei esse trauma das biológicas e porque eu quero me colocar mais a serviço, né? E eu acho muito forte, assim, tudo que vocês estão vivenciando nesse momento que eu acredito que é de transição planetária. E vocês estão ensinando muitos homens, né? Então, eu achei incrível, eu acho que essa campanha pode acontecer. E eu gostaria também de saber mais, assim como vocês também podem aprender com a gente, né? Os homens sensíveis também tem muito a compartilhar. E nós também temos ciclos, né? Sim. Só que a gente tem que o dia que eu sentar para conseguir pensar como que eu vou preparar um yoga para homens, um workshop, eu acho que nesse dia eu vou precisar de vocês e eu vou ter que realmente, assim, me olhar. E essa parte ainda está chegando, né? E uma coisa interessante desse livro aqui, que eu reli umas partes hoje, é que tem alguns médicos americanos com quem a autora desse livro entrou em contato, eles falam que o fato da mulher sangrar sempre
torna elas mais vívidas do que os homens, né? É uma questão de purificação e de ressignificação de tantas coisas que os homens, né, apesar de a gente também ter os nossos ciclos, a gente não percebe. E alguns médicos, né, dizem que é por isso que a mulher vive mais, né? Eu É, não sei se é verdade, mas eu... é porque a menstruação ela é uma limpeza espiritual, emocional, energética e, por último, física. É, Por isso que, às vezes, a mulher ela tem o ciclo mais curto. Quando ela tem um mês muito estressante, ela pode ou não menstruar, quando é muito estressante, quando aconteceu uma tensão, até um trauma, porque o organismo tem uma pane, né? tá. Ou o ciclo dela pode encurtar. Então, ela achava que ela ia menstruar semana que vem e menstrua agora. É uma necessidade que esses campos têm de aliviar esse estresse, essa tensão, através dessa faxina em todos os campos, que é a menstruação. Ricardo, eu tenho uma pergunta aqui, é da Tatinha Souza, ela Ah, é tá. praticante, né? Ela diz em questão da menstruação e posturas de yoga invertidas. Por qual motivo devemos evitá-las? Se é que devemos evitá-las, risos. Amo menstruar e amo fazer yoga. Nossa, então, essa é uma questão super delicada. Eu dei uma circulada por vários lugares ano passado que eu dei aula de yoga, e tem umas práticas mais rigorosas em que são feitas muitas posturas invertidas, né? E então, quando as mulheres estão menstruadas, numa parte assim um pouquinho mais interna, é o momento em que ela quer, que ela não, vocês, né, querem se recolher mais, né, por conta de todas as questões que estão acontecendo aqui, né? E então é importante que você pratique, mas às vezes você, por conta dessa necessidade de recolhimento e por conta de corpo estar um pouco mais comprometido, pedindo descanso, às vezes é melhor que vocês nem vão na aula de yoga, que vocês fiquem em casa e pratiquem ali meditação e relaxamento. Se respeitem. Isso que é legal do yoga, é uma prática que vocês podem se respeitar, tá? Eu anotei os termos corretos para explicar por que a invertida não deve ser realizada. As posturas na qual você eleva as pernas em relação à cabeça, né? Você leva as pernas para cima. As invertidas puxam o útero em direção à cabeça, o que faz com que os ligamentos se distendam, né? De toda a região da área pélvica, né? E é uma questão de inverter o fluxo. É um momento em que você precisa estar mais relaxado e relaxar o seu útero. E não pressionar áreas e não fazer nada voltar para a região da sua cabeça, do coração. Isso pode atrapalhar o ciclo. Já houve casos de alunas que fizeram aula com outros professores e fizeram invertidas no período menstrual, que isso desregulou todo o ciclo dela, tá? Então é importante tomar cuidado, né? E se a gente até, Ricardo, for pensar, a menstruação ela desce, né? Isso, é Ela uma desce, é desculpa. um sangue que desce. Se você for olhar de forma ilustrativa e literal, é isso, né? Então, Né? por que colocar o corpo numa posição que vai dificultar isso para esse sistema natural, né? Mas isso é super polêmico. Eu falo com várias amigas professoras, às vezes elas não concordam, mas eu leio bastante o que o mestre Iyengar fala, né? Iyengar foi um professor de yoga terapia e ele, inclusive, defendeu o uso de props, que são aqueles equipamentos de yoga. Eu vou mostrar alguns para vocês aqui, que são almofadas, mantas, cintos, para que você apoie o seu corpo e que você tenha um conforto maior e que você não se esforce tanto. O yoga é para todos os corpos. Pessoas com braços encurtados, pessoas com braços maiores, pessoas gestantes, pessoas Pessoas com que braço. não têm braço, tudo. Né? Então é super importante que as mulheres cuidem disso e se escutem. Hoje eu não quero ir, ou eu não estou sentindo bem, não vai. Ou vai e deita, não precisa se cobrar. Gente, o relaxamento e a meditação, para alguns dias do mês, tá mais do que ótimo, né? Eu quero complementar para as mulheres, porque eu sei que tem muitas alunas suas aqui que não conhecem a ginecologia emocional, né? E Então. mesmo no meu canal do YouTube tem a playlist de lives do mês passado. Eu faço as fases com a menstruação. Então, eu explico o que cada fase do ciclo fala a nosso respeito emocionalmente,
as 4 mulheres que nós somos durante o mês, a influência da Lua, e tudo isso vai muito de encontro com o que o Ricardo está falando, vai muito de encontro com o seu pensamento, né? Então, Legal. assim, é claro que eu digo o seguinte, se você se sente bem de fazer uma posição invertida quando você está menstruada, você tem conexão com a sua intuição, com o teu corpo, você se sente bem de fazer isso? Ok, faça, né? E se para você não faz sentido, não faça. Eu sou a favor de estarmos em conexão com nós mesmas, conhecermos o nosso corpo, o nosso ciclo, que a gente vai saber o que faz bem e o que não faz, né? Bom, a gente já está chegando ao final. Eu gostaria de falar uma coisa super importante, né, para quem realmente está em contato, está nesse momento de realmente mergulhar em tudo isso que a gente conversou aqui, né? Eu já coloquei aqui o Instagram da Casa Paz para vocês conhecerem, para quem está em São Paulo conhecer o Ricardo, né? E as inscrições para o programa Meditar 21 já começaram, tá? Então, se você sente que realmente é o seu momento de você tirar 20 minutinhos antes de dormir, relaxar na sua cama e começar a sair da ansiedade, do estresse, através de uma técnica que realmente funciona e que você vai sentir os benefícios muito depressa. Eu digo que em uma semana o seu ritmo mental já mudou no seu dia a dia, já no primeiro ciclo, né? Não deixem de participar dessa turma. Em fevereiro eu abri a primeira turma e as vagas, foram rapidinhas. Que Então, legal. o link está aqui na descrição dessa live de hoje, é só você clicar, conhecer o programa. Você também ganha, junto com o programa, um curso de Mindful Eating, de Introdução à Alimentação Consciente, com a Cláudia Gomes, que eu citei ela aqui, ela trabalha com yoga terapia hormonal. E eu não tenho dúvidas de que é um grande começo para você viver uma mudança completa de vida. Porque a mudança, gente, tudo que a gente falou aqui, não está de fora para dentro. Ela é de dentro para fora. Quando eu olho para mim, quando eu me conecto, quando eu me priorizo, eu dou um passo em direção a mim mesma, que nesse mundo turbinado, né, do sucesso, do que a gente precisa ter para ser alguma coisa, não nos permite. O movimento aqui é contrário. É de dentro que funciona. Eu só consigo me sentir realizada profissionalmente, realizada nos meus relacionamentos, ter bem-estar, realizada na maternidade, quando eu estou bem aqui dentro. E para isso, nesse mundo que a gente vive, a gente precisa ter essa disciplina, esse hábito de entrar em contato com o nosso centro interior através da meditação, do yoga e de algumas alternativas que você pode conhecer e se reconhecer nelas. Então, fica o convite para todas vocês. Ricardo, quero agradecer mais uma vez. Você é muito claro, muito simples, muito afetuoso na forma de conversar. Eu tinha certeza que ia ser excelente. Gente, eu nunca tinha conversado com o Ricardo. Isso é importante vocês saberem. Eu senti convidá-lo quando eu desenhei a campanha. Chamei ele pelo Instagram, falei com ele pelo WhatsApp, mas a gente nunca bateu um papo assim. Eu não tenho dúvida de que não seria de outra forma. Ah, que legal. Nossa, gratidão. Posso finalizar? Claro, claro. Só uma coisinha, gente. Eu gosto muito desses travesseirinhos de ervas ou alguma coisinha que você pode cobrir os seus olhos, assim. De repente com algum óleo essencial. Ou colocar aqui no coração. A gente no yoga até faz um pouquinho mais pesado para colocar em regiões, por exemplo, no abdômen, né? Ou na lombar, questão de dores causadas por cólicas. E se você quiser fazer relaxamentos, deitar as suas costas, deixando o quadril no chão, você pode usar uma almofada, assim, aquelas de sofá, mais duras, né? Essa eu peguei no meu sofá, daqui de casa. Você deita, ou você abraça. Isso é muito bom. Usa todos os seus edredons e se joga. Cria um cantinho do lado da sua cama, assim, para você, junto com essas meditações dos 21 dias, depositar todo o seu dia. E aí vai dormir leve e acorda leve. E 21 dias, assim, podem transformar muito. Então, façam 21 dias, sempre que vocês puderem, porque todo mundo merece.
e a gente merece estar melhor para quem estiver com a gente, porque todos nós somos curadores, né? Todos nós somos promotores dessa cultura de paz, e a gente tem que falar mais disso. Temos que vivenciar mais a paz, porque, na verdade, a gente veio para esse planeta para isso. A gente veio passar um pouquinho de estresse, mas é só para aprender. No fundo, a gente veio para ser feliz e para ter muitos momentos de paz, não é verdade? Então... É isso mesmo. É isso que a gente tem que quebrar os pensamentos negativos, né? Se conectar com o amor e sair da dor, né? A dor é só um caminho de desenvolvimento, nada além disso. Ricardo, muito obrigada mais uma vez. Todas as mulheres que nos acompanharam, muito obrigada por estarem conosco aqui nessa segunda live. Semana que vem a gente tem a Bebel Clark, que é uma mulher incrível, e eu e ela vamos contar um pouco sobre epigenital e HPV. E vocês vão entender qual é a relação dessa conexão com nós mesmas para curar esses problemas que são desencadeados por vírus, né? Eu tenho uma história de curar a herpes e a Bebel, o HPV. Vai ser super bacana para vocês entenderem como que a meditação, olhar para dentro, respirar, o se conectar com a intuição é capaz de curar um problema ginecológico ocasionado por um vírus sexualmente transmissível, né? Então, está aí o nosso poder de cura. Muito obrigada a todas. Ricardo, muito obrigada. Um beijo enorme para todos e todas vocês. E semana que vem, na quarta-feira, às 20 horas, a gente está aqui de novo. Vejo todas vocês lá no Meditar 21. O link está aqui embaixo. Beijo no coração. Beijo, tchau, boa noite.